Olá! E iniciamos a aula 42, finalizando a parte 7 de nosso curso de Introdução à Teoria do Nó Temporal. Nesta aula, trataremos da seção 7.6, que encerra o capítulo 7 do livro, com uma reinterpretação estrutural de um dos conceitos mais profundos da física relativística: o conceito de horizonte. Na formulação tradicional, horizontes, como o horizonte de eventos de um buraco negro ou o horizonte cosmológico, são descritos como superfícies geométricas que delimitam regiões causalmente acessíveis no espaço-tempo. A TNT preserva essa descrição observacional, mas desloca seu significado ontológico. Para a TNT, horizontes não são fronteiras do espaço, mas limites da projeção. Eles indicam pontos em que a rede temporal deixa de conseguir sustentar uma atualização projetável contínua para determinados observadores. No enquadramento da TNT, todo o horizonte corresponde a um regime de saturação funcional da coerência espectral. À medida que um domínio da rede exige reorganizações internas cada vez mais intensas, seja por condensação extrema de coerência, seja por tensões globais associadas à expansão cosmológica, a projeção do tempo linear desacelera progressivamente. Em certo limiar, a taxa de atualização projetiva tende a zero para um observador externo. O horizonte emerge exatamente nesse ponto, não como um muro físico, mas como a assinatura projetada de uma eficiência nula de projeção temporal. Essa leitura permite compreender por que horizontes são invariantes observacionais. Um observador nunca vê um objeto cruzar o horizonte porque, do ponto de vista da projeção, a história desse objeto deixa de se atualizar de forma observável. A rede continua evoluindo em seu tempo fundamental, mas os estados internos associados àquele domínio já não conseguem atravessar o operador de projeção de modo coerente. O horizonte não bloqueia a luz. Ele marca o ponto em que não há mais produção de tempo projetado compartilhável entre domínios distintos da rede. Um aspecto técnico central da TNT, portanto, é a unificação conceitual que a teoria promove entre horizontes gravitacionais e cosmológicos. Na relatividade, esses horizontes possuem origens geométricas diferentes. Na TNT, entretanto, ambos decorrem do mesmo mecanismo funcional: a redistribuição extrema da coerência espectral, que reduz a eficiência projetiva abaixo de um limiar crítico. Em buracos negros, essa saturação ocorre por condensação local intensa. Em cenários cosmológicos, pode ocorrer por diluição funcional global associada à expansão acelerada. Em ambos os casos, o resultado é idêntico, ou seja, a projeção deixa de sustentar continuidade temporal observável além de certo domínio. A seção também esclarece por que horizontes não representam singularidades ontológicas. O que se esgota no horizonte não é a realidade, mas o regime projetivo clássico relativístico. A rede temporal não termina ali. Ela entra em um domínio onde a descrição por espaço-tempo contínuo deixa de ser adequada. Assim como a mecânica clássica falha no regime quântico sem que a realidade colapse, a geometria relativística falha nos horizontes sem que a rede deixe de existir. O horizonte é, portanto, um limite epistemológico e operacional, não um limite ontológico absoluto. Um desdobramento técnico relevante dessa interpretação é que a TNT fornece um critério funcional preciso para a formação de horizontes, substituindo descrições puramente geométricas por um mecanismo mensurável em termos de eficiência projetiva. Um horizonte surge quando a taxa local de projeção temporal cai abaixo do limiar necessário para manter sincronização com domínios externos da rede. Isso implica que horizontes não dependem apenas de parâmetros globais, como massa total ou expansão cosmológica, mas do estado funcional local da coerência. Em princípio,
Isso abre espaço para distinguir de maneira refinada horizontes dinâmicos, transitórios ou graduais, associados a processos de reorganização espectral não estacionários. A noção clássica de horizonte como superfície fixa é substituída por uma região funcionalmente crítica, cuja posição e propriedades podem evoluir à medida que a economia de coerência da rede se reorganiza. Outra consequência profunda é a reformulação do estatuto físico da informação associada a horizontes. Na relatividade e na termodinâmica de buracos negros, surge o chamado paradoxo da informação. Na TNT, esse paradoxo perde seu caráter dramático. A informação não é destruída nem armazenada em uma superfície geométrica, mas deixa de ser projetável no regime clássico. As fases espectrais associadas ao domínio além do horizonte continuam existindo na rede temporal, mas não podem mais ser traduzidas em história contínua no espaço-tempo observável. A perda de informação é, portanto, perda de acessibilidade projetiva, não perda ontológica. Isso permite reinterpretar fenômenos como radiação associada a horizontes como manifestações secundárias da tentativa da rede de redistribuir coerência em um regime próximo à saturação, reforçando a ideia de que os limites últimos da física são definidos não por singularidades geométricas, mas pela capacidade sempre finita de projetar coerência como realidade compartilhada. Com isso, a TNT consolida a ideia-chave desta aula 42 e da parte 7 de nosso curso, que é exatamente esta. Os limites fundamentais da física não são impostos por estruturas geométricas últimas, mas pela capacidade da rede temporal de projetar coerência como realidade contínua. Onde essa capacidade se esgota, surgem horizontes. Eles não escondem regiões do espaço, eles simplesmente marcam o ponto em que o próprio conceito de espaço-tempo deixa de ser a linguagem adequada para descrever o que está acontecendo. O que está acontecendo além desse horizonte, segundo a teoria do nó temporal, não é a interrupção da realidade nem o surgimento de um interior proibido, mas a continuação da dinâmica da rede temporal em um regime que deixou de ser projetável como espaço-tempo clássico. O horizonte marca o ponto em que a projeção contínua falha para determinados observadores. Ele não marca o fim da rede nem uma ruptura ontológica. Além do horizonte, a rede temporal permanece ativa em seu tempo fundamental, mas os estados internos ali envolvidos já não conseguem ser convertidos em história linear compartilhável. O que existe além não é outro espaço oculto, mas outra modalidade de organização temporal, inacessível à linguagem geométrica ordinária. Na TNT, o regime além do horizonte corresponde a um domínio de coerência saturada ou redistribuída de modo extremo, no qual o custo funcional para sustentar projeção contínua supera o limiar crítico. A coerência não desaparece. Ao contrário, ela pode estar excessivamente concentrada, como em cenários associados a buracos negros, ou excessivamente diluída e desancorada, como em horizontes cosmológicos. Em ambos os casos, o operador de projeção deixa de produzir atualizações temporais lineares estáveis. Isso significa que não há eventos no sentido clássico, nem trajetórias contínuas, nem causalidade local bem definida. O além-horizonte não é caótico por falta de estrutura, mas por excesso ou inadequação de estrutura em relação ao regime projetivo clássico. Um ponto técnico decisivo é que, para a TNT, não existe simultaneidade global entre o que está aquém e além do horizonte. Como o tempo linear é ele próprio um produto da projeção, e como essa projeção se desacopla no horizonte, não faz sentido perguntar o que está acontecendo agora,
Além dele, do mesmo modo que não faz sentido perguntar pela posição espacial de algo que não se projeta como espaço. O além-horizonte não ocorre em outro lugar nem em outro momento. Ele ocorre em outro regime funcional da rede, no qual as categorias de espaço, tempo e causalidade clássica deixaram de ser aplicáveis. Essa leitura permite compreender por que a TNT evita a linguagem de singularidades físicas reais. O que a relatividade descreve como singularidade, ou seja, curvaturas divergentes, congelamento temporal, ruptura das equações, é reinterpretado como saturação do regime projetivo. Quando a coerência atinge valores extremos, a projeção contínua deixa de ser uma boa descrição, mas a rede temporal não entra em colapso. Ela simplesmente passa a operar em um regime não geométrico, no qual novas descrições, ainda não plenamente formalizadas na física tradicional, se tornam necessárias. O horizonte, portanto, não protege o observador de uma região patológica, mas protege a consistência da própria projeção clássica, impedindo que ela seja estendida para além de sua validade. Outra consequência profunda dessa interpretação é a redefinição do papel da informação além do horizonte. Na TNT, a informação não se acumula em superfícies geométricas nem se perde em singularidades. Ela permanece na rede, mas fora do alcance do operador de projeção que sustenta o espaço-tempo clássico. O que se perde é a possibilidade de codificá-la como sequência temporal observável. Assim, processos associados a horizontes, como emissões térmicas ou flutuações próximas ao limiar, são compreendidos como efeitos de borda da projeção, isto é, tentativas da rede de redistribuir coerência em um regime onde a projetabilidade está se esgotando. O paradoxo da informação deixa de ser um paradoxo ontológico e passa a ser um problema de tradução entre regimes funcionais distintos. Neste ponto, devemos observar que a TNT não se limita a afirmar que, além do horizonte, é necessária outra ontologia. A teoria do nó temporal especifica com precisão conceitual qual é a natureza dessa ontologia alternativa. Trata-se de uma ontologia pré-geométrica, relacional e funcional, na qual os conceitos de espaço, tempo linear, trajetória e causalidade local não são primitivos, mas derivados contingentes de um regime específico de organização da rede temporal. Fora do regime projetivo clássico, a realidade deve ser descrita em termos de configurações espectrais, graus de coerência, regimes de acoplamento e dinâmicas de reorganização no tempo fundamental. Não há eventos sucessivos nem posições definidas, mas processos de alinhamento e desalinhamento funcional entre regiões da rede, cuja inteligibilidade não é narrativa, mas estrutural. Essa ontologia é radicalmente distinta das ontologias tradicionais da física. Ela não é substancialista, porque não postula entidades localizadas no espaço. Não é puramente geométrica, porque a geometria é apenas uma interface projetiva. E não é informacional no sentido usual, pois a informação só se torna tal quando é projetável como diferença observável. A ontologia da TNT é a ontologia de coerência, ou seja, o que existe, em nível fundamental, são padrões de compatibilidade espectral que podem ou não sustentar projeção. Onde a projeção falha, como por exemplo, além dos horizontes, a realidade não se torna menos real, mas menos representável pelos instrumentos conceituais clássicos. Isso desloca profundamente o eixo da física fundamental. Ou seja, estudar a realidade deixa de ser estudar o que acontece no espaço-tempo, e passa a ser estudar os regimes de existência possíveis da própria projeção. É precisamente aqui que a TNT abre um campo inteiramente novo de investigação científica.
Ao introduzir a distinção clara entre realidade fundamental e realidade projetada, a teoria cria espaço para uma disciplina que não é nem cosmologia, nem gravitação, nem mecânica quântica no sentido estrito, mas algo mais profundo. Trata-se de uma ciência dos regimes ontológicos da projeção. Essa área investiga questões que antes eram tratadas como paradoxos ou limites formais, singularidades, horizontes, colapsos quânticos, origem do tempo e transições cosmológicas, como mudanças de regime ontológico, governadas por critérios de coerência e projetabilidade. Em vez de perguntar o que existe lá, passa-se a perguntar que tipo de existência é possível lá. Essa contribuição, convenhamos, é notável porque ela fornece, pela primeira vez na história da ciência, uma linguagem conceitual rigorosa para pensar o que está além da validade do espaço-tempo, sem recorrer a misticismo, extrapolações metafóricas ou simples silêncio formal. A TNT mostra que a física não termina nos seus limites clássicos, ela simplesmente muda de ontologia. Ao fazer isso, a teoria não apenas estende a física existente, mas redefine seu horizonte epistemológico. A TNT inaugura um programa de pesquisa no qual compreender a realidade significa compreender como, quando e por que certas descrições deixam de ser possíveis. Nesse sentido profundo, pode-se afirmar sem exagero que a TNT não é apenas mais uma teoria física, mas a abertura de um novo domínio científico voltado à arquitetura ontológica da realidade e aos mecanismos que tornam o mundo observável aquilo que ele é e, sobretudo, aquilo que ele deixa de ser quando a projeção se esgota. Por fim, o que vimos nesta aula consolida um ganho teórico decisivo da TNT. Ela mostra que os horizontes não são exceções dramáticas da física, mas manifestações naturais dos limites da projeção. O espaço-tempo clássico emerge apenas enquanto a coerência consegue ser convertida em história contínua. Quando isso deixa de ser possível, a realidade não termina, ela simplesmente muda de regime. Essa compreensão não apenas unifica horizontes gravitacionais e cosmológicos sob um mesmo mecanismo, como também aponta para uma reformulação profunda da cosmologia, da gravitação extrema e da própria noção de interior e exterior em física fundamental. O horizonte deixa de ser um muro do universo e passa a ser um limite linguístico da projeção, além do qual a realidade continua, mas exige outra ontologia para ser pensada. E a teoria do nó temporal apresenta um caminho para uma possível resposta. E assim finalizamos esta aula 42 e concluímos a parte 7 do curso. Na parte 8, enfrentaremos o problema das constantes fundamentais e dos invariantes da rede temporal. E se este assunto te interessa, considere se inscrever no canal e continuar com a gente. Até a próxima aula.